Olá, está começando o Acontece no Rio. Membros das comissões permanentes são eleitos na Câmara Municipal. Entre outras atribuições, as comissões dão pareceres em projetos de lei e fiscalizam o Executivo. A sessão foi conduzida pelo presidente da Câmara, vereador Jorge Felipe. Das 23 comissões, 5 foram totalmente renovadas e uma manteve seus membros. Cada comissão possui 3 integrantes: presidente, vice-presidente e vogal. Elas são fundamentais para o processo legislativo, já que dão pareceres a projetos de lei, promovem audiências e debates públicos e fiscalizam o Executivo. Solenidade em homenagem ao Dia Internacional da Mulher discute políticas públicas para promover igualdade de gêneros. O evento foi uma iniciativa da vereadora Tânia Bastos. Empoderar as mulheres, empoderar a humanidade. Imagine, este tema é o tema principal da Conferência Pequim +20, que está sendo organizada pela ONU Mulheres no próximo dia 9 de março, nos Estados Unidos. Para a secretária Ana Rocha, há 2 questões que ainda precisam ser resolvidas. Uma é a violência doméstica, quer dizer, em pleno século XXI, a mulher ser assassinada pelaquela pessoa que ela ama ou amou um dia. E a outra é a mortalidade materna, quer dizer, em pleno século XXI, as mulheres morrerem de parto. Para Gisele Neto, representante da ONU, ainda há muitos desafios para que as mulheres tenham os mesmos direitos que os homens. Ainda temos informalidade no mercado de trabalho que afeta mais as mulheres do que os homens. Poucas oportunidades de qualificação profissional para as mulheres. Maior exposição das mulheres à insegurança e concentração das responsabilidades, aí a gente sabe, né? O problema do gerenciamento do tempo, a mulher que tem que estudar, trabalhar, cuidar dos filhos, ainda temos essa divisão desigual das tarefas domésticas, dos serviços de cuidado. Concursados tomam posse na Câmara Municipal. O presidente da casa, vereador Jorge Felipe, deu as boas-vindas aos servidores e fez a entrega do documento que oficializa a posse. O presidente ainda falou da importância da chegada dos novos concursados para a Casa Legislativa. Nós estamos vivendo esse momento, né, de renovação na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A Câmara não faz concurso há mais de 20 anos e a atual mesa diretora conseguiu viabilizar finalmente um concurso de pessoas talentosas, jovens, qualificado, competente, cheio de garra, de vontade de trabalhar, de servir ao seu semelhante. Então, nós estamos vivendo esse momento de alegria. Então, com muito orgulho, estamos recebendo hoje os novos concursados e temos certeza que eles prestarão o melhor da sua qualificação ao bem da população da cidade do Rio de Janeiro. O primeiro secretário da mesa diretora, vereador professor Washington, disse que a casa inicia uma nova fase. Se nós formos analisar que a Câmara de Vereadores representa todos os segmentos da sociedade, nós vamos entender que esses jovens, essas pessoas que aqui chegaram nesse último concurso, vieram para preencher essa lacuna. É a lacuna representativa da juventude, juventude preparada, juventude estudiosa, juventude que mostra que esse país, que esta cidade, que este estado tem muita coisa ainda a absorver. Não tenho dúvida nenhuma que a maior importância para a Câmara de Vereadores é o sentido de novidade, o sentido de conhecimento, o sentido de capacidade do trabalho que esses jovens estarão apresentando para nós. Em homenagem ao aniversário da cidade, o Acontece no Rio preparou uma reportagem sobre a história da fundação do Rio de Janeiro. A cidade exuberante, consagrada como maravilhosa em seus primeiros anos de vida, despertou a cobiça de franceses e portugueses. O almirante Villegagnon, que já sondava o litoral do Rio desde 1554, chegou à Baía de Guanabara em 1555. Villegagnon funda a França Antártica, uma espécie de entreposto comercial para o governo francês. A excursão de Villegagnon seria a tentativa de um embrião de uma colônia francesa no Brasil. Mas nada disso foi combinado com Portugal. O grande painel que orna o plenário da Câmara Municipal do Rio, retratando a fundação da cidade no Morro do Castelo, é obra de Rodolfo de Amoedo. Mostra bem quem se estabeleceu em terras cariocas. Mas foi uma saga essa conquista. Professor, alguns historiadores admitem que Estácio de Sá chegou na praia de Fora da Urca. Mas, na verdade, a chegada dele foi nessa praia, a praia de dentro, né? Exatamente.
É impossível atracar na praia de fora. Além do que, você tem um testemunho de época do padre José de Anchieta, onde ele descreve que as tropas forçaram a barra com grande alegria e felicidade na madrugada do dia 28 ou 1º de março. Claro que ele não podia saber, ele não tinha relógio de pulso, era noite, mas com certeza foi dia 1º de março, porque eles aproveitaram o nascer do sol. E eles vieram remando, porque o vento todo era contrário. Eles não podiam usar barcos à vela, usaram 9 barcos a remos, adentraram a baía, contornaram o Morro Cara de Cão e desembarcaram aqui na praia de dentro, uma terça-feira chuvosa, no dia 1º de março de 1565, aí pelas 6 horas da manhã. Para quem gosta de horóscopo, pode-se dizer que o Rio de Janeiro nasceu em Peixes com ascendente em Peixes, um signo que se caracteriza por desprezar a memória. Então você vê que tem tudo a ver essa a visão, despreocupação. Inclusive, que se descreve é do Morro Cara de Cão e Pão de Açúcar. E o Pão de Açúcar. E daqui dá para ver realmente. Sim, daqui eles viam o inimigo, que era ali na Glória, né? Um pouquinho mais adiante. As tropas francesas estavam ali. Ficava ali no morro, que naquela época chamava-se Morro do Leri. E embaixo você tinha a praia, que era o Uruçumirim. Uruçumirim. Então você tem esse espaço, a Praia do Flamengo ali era um local selvagem. Inclusive dia 16 de julho o Estácio faz o primeiro desembarque ali, onde ele distribui terrenos à Câmara, ele se arriscou muito, mas era um homem sem medo, viu? Era um homem timorato. Basta dizer que ele chega aqui, a primeira coisa que ele manda fazer é um muro de madeira e areia, traz uma porta num dos navios, coloca a porta no muro e nomeia o primeiro funcionário público da cidade, o porteiro, Francisco Dias Pinto. Antes de fundar a cidade já tinha funcionário público. E ele entrega ao porteiro, que seria hoje o prefeito, a chave da cidade. Todo mundo sai para fora do muro, né? Só fica o porteiro que tranca a porta pelo lado de dentro. Estácio bate na porta 3 vezes. Aí lá dentro pergunta quem vem lá e ele responde: é Estácio de Sá, governador do Rio de Janeiro, que pede para entrar. A porta foi aberta e essa foi a cerimônia singela de fundação. Tinha que ser, né? No meio de uma chuva forte e o que é pior, medo de ataques inimigos, né? Podia ocorrer a qualquer momento. Tudo tinha que ser feito às pressas, rápido. As obras todas foram feitas às pressas. Ainda bem que hoje em dia no Rio de Janeiro não se faz mais obras às pressas. Então, mas naquela época teve que ser assim. Professor, Estácio de Sá aportou por aqui como uma força-tarefa? Sim, o Rio de Janeiro foi fundado no meio de uma guerra e quase acabou ali. Na verdade, a primeira preocupação dele foi com a defesa. Depois seriam 2 anos de ataques, até que receberam tropas vindas da Bahia e puderam realizar um grande ataque ao forte no Morro da Glória em 1567, no dia 20 de janeiro. Uma batalha que durou 8 horas, os portugueses venceram, mas Estácio levou uma flechada no rosto, de onde veio a falecer depois. Ele não veria sua cidade crescer. Estácio teve, portanto, a primeira morte carioca. Morreu de uma flecha perdida numa briga pela posse de um morro. Alguns historiadores, principalmente os franceses, creio eu, defendem que foi Villegagnon que fundou a cidade. Isso é verdade? Villegagnon não fundou nada, não conseguiu fundar nada. Na verdade, a França Antártica foi um grandíssimo fracasso. Chegou 10 anos antes. Villegagnon veio com 800 franceses e nenhuma mulher. E a maior parte eram bandidos, né? Para resolver o problema, mandou vir 6 mulheres da França. Vieram 5 jovens e uma de meia idade. Mal chegaram aqui, casaram, resolveram o problema de 6 e 794 ficaram literalmente na mão. Conta-se até que Villegagnon chegou aqui como um homem muito sério, mas depois começou a usar umas roupas coloridas, cheias de babados. Bom, isso não acontece. Mas depois ele proíbe o jogo, depois ele se mostra um péssimo administrador. E o resultado, muitos franceses passaram para o lado lusitano, informando o que acontecia. E aí os portugueses tomaram a dianteira. Em 1560 fizeram o primeiro ataque com Mendes Sá. O Men não pode fundar nada, Men era o terceiro governador-geral, mas ele não pode fundar nada porque ele teve um motim a bordo dos navios. Teve que retornar às pressas para a Bahia. Teve um segundo ataque com Estácio em 1564, em fevereiro de 1564, que também não resultou em nada. E finalmente, a 1º de março de 1565, essa famosa terça-feira chuvosa, aí pelas 6 da manhã, com o nascer do sol, eles fundaram a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Pouca gente sabe, mas o conjunto era uma ilha à época. Pão de Açúcar, Urca e Cara de Cão formavam a Ilha Trinité, a Ilha Trindade. Todo o processo de colonização é doloroso, violento e excludente, mas até que os portugueses fizeram um ótimo trabalho.
Se você pensar o que foi o domínio francês em outros lugares, como Haiti, alguns países africanos, eu acho que eles não têm uma boa memória e nem do que se gabar desse domínio francês. Em que contexto os índios participaram dessas batalhas? Bom, os índios estavam dos dois lados. Os tupiniquins, apelidados que se autodenominavam tamoios, estavam do lado dos franceses. E os temiminós, Que era o Araribóia, era um do deles? qual o cacique era o Martim Afonso de Souza Araribóia. Araribóia quer dizer serpente da tempestade, olha que bacana. E eles ficavam do lado dos portugueses. Mas olha bem, hein? Eles tinham 20 mil índios, os franceses tinham 20 mil índios do seu lado. A contrapartida do Araribóia foram as terras do lado de lá? Depois ele ganhou aquelas terras. Mas os portugueses só tinham 30 índios e 4 caciques, dentre eles o Araribóia. Nós já tínhamos um velho problema, mais cacique que índio. Mas os franceses não se conformaram e nos séculos seguintes tentaram novas invasões. Esse temor ainda vinha no século XIX. Quando veio a missão artística francesa, os franceses de início foram recebidos com frieza. E não poucas vezes o Debré tinha que ocultar que era francês. Ele dizia hora que era inglês, hora que era alemão, porque havia uma reação negativista por parte da população. Personas não gratas. Sim, não eram bem-vindos. Depois, a cultura francesa acabou invadindo o Brasil, depois de 1815. Houve um decreto do rei Dom João que fez a paz com os franceses. E aí houve uma confraternização e a cultura francesa vai perdurar e mesclar-se com a nossa até o século XX. Como é que o senhor resume a história do Rio de Janeiro desde a sua fundação, nesses 450 anos que passaram? Olha, o Rio de Janeiro teve uma ótima trajetória. Fundado no meio de uma guerra, se firmou, se expandiu com açúcar, vai enriquecer com ouro, ganhar prosperidade com o café. A vinda da corte portuguesa transformará em capital do reino português e será a capital federal na República até 1960. E de uma certa maneira, em algumas questões, nós ainda somos a capital. É por aqui que entram as ideias, as novidades. O Rio de Janeiro é o espelho e a vitrine do Brasil. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da Câmara. Acesse câmara.rj.gov.br. Até a próxima!